Nosso próximo contrato é o contrato de empreitada. Por meio do contrato de empreitada, o empreiteiro obriga-se a, sem subordinação ou dependência, pessoalmente ou por meio de terceiros, a realizar certa obra para o outro, para outra parte, para o dono da obra ou comitente, com material próprio ou com material fornecido pelo próprio dono da obra. Essa obrigação tem como contraprestação a remuneração determinada ou proporcional ao trabalho executado. Há três modalidades de empreitada. A empreitada sob administração, que é aquela em que o empreiteiro apenas administra as pessoas contratadas pelo dono da obra. A empreitada de mão de obra, que é aquela em que o empreiteiro fornece a mão de obra, contrata as pessoas que irão executar a obra. E a empreitada mista, que é aquela em que o empreiteiro fornece tanto a mão de obra quanto os materiais que serão utilizados na obra. E a remuneração do empreiteiro, ela pode ser feita, o preço fixado, ela pode ser feito de várias maneiras também. A primeira forma de fixação do preço da empreitada é por medida. Na fixação do preço por medida, o preço ele se vincula ao fracionamento da obra, considerando as partes em que ela se divide. Estipula-se o pagamento por unidade ou por parte da obra concluída. E aí, a cada pagamento, há a medição daquela parte que foi concluída. O preço da empreitada ele pode ser fixado também de forma global, o preço global. E, nesse caso, é vedada qualquer alteração ulterior do preço, sob fundamento de necessidade de acréscimo de obra ou aumento do custo de material. Então, fixa-se um preço total para a entrega integral da obra. Se houver alguma alteração durante a execução da obra, não pode haver alteração do preço. Se a empreitada for com preço fixo absoluto, pode ocorrer que a empreitada seja com preço fixo relativo, no caso em que é possível a introdução de modificações no projeto que resultam de instruções do próprio dono da obra. Então, o próprio dono da obra solicita alterações no projeto e aí, nesse caso, pode haver alteração no preço se houver um aumento do custo. E qual a responsabilidade do empreiteiro pela obra? A responsabilidade do empreiteiro depende da modalidade de empreitada utilizada no contrato. Se a empreitada for mista, ou seja, aquela em que o empreiteiro fornece tanto a mão de obra, tanto as pessoas que trabalham na obra, quanto o material utilizado na obra, a responsabilidade do empreiteiro ela é de resultado e objetiva. O empreiteiro ele responde, independente de culpa, pela solidez e segurança do trabalho em razão dos materiais que forneceu e do solo. No contrato de empreitada para construção de edifícios ou obra considerável, o empreiteiro misto responde pela solidez e segurança do trabalho pelo prazo decadencial de 5 anos. Agora, se a empreitada for de mão de obra, aquela em que o empreiteiro fornece apenas as pessoas que irão trabalhar na obra, a responsabilidade é de meio e subjetiva. Se o empreiteiro apenas fornece a mão de obra, os riscos em relação aos quais ele não tiver culpa correrão por conta do próprio dono da obra. E, por fim, a responsabilidade será subjetiva em relação aos materiais que recebeu, que o empreiteiro recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizou. É o que dispõe o artigo 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu se por imperícia ou negligência os inutilizou. Então, imperícia e negligência são características da culpa, por isso a responsabilidade é subjetiva em relação aos materiais fornecidos pelo dono da obra, recebidos pelo empreiteiro e mal empregados, de forma culposa. Correto?
Essas são as principais características do contrato de empreitada. Vamos para o nosso próximo contrato. Depósito. Pelo contrato de depósito, o depositário recebe uma coisa móvel, um objeto móvel e corpóreo, e se obriga a guardar esse objeto até que o depositante solicite a restituição do bem. O contrato de depósito também se divide em duas modalidades: o depósito convencional e o depósito necessário. O depósito convencional é um contrato, em regra, gratuito, mas pode ser oneroso. As partes podem pactuar em uma remuneração pela guarda do objeto. O depositante é obrigado a realizar, na verdade, o depositário, né, é obrigado a realizar todas as diligências necessárias para preservar a coisa. Então, uma vez recebido o objeto pelo depositário, ele é obrigado a realizar todas as diligências para preservar aquela coisa. O objeto fica sob responsabilidade dele até que o depositante solicite a restituição do bem. As cláusulas de não indenizar não têm validade no contrato de depósito. Então, não são válidas as cláusulas inseridas no contrato de depósito em relação às quais o depositário não se responsabiliza por eventual dano causado ao bem. Ainda que o contrato fixe prazo para restituição, o depositário deve entregar a coisa ao depositante assim que o depositante exigir. Então, ainda que o depositante solicite a devolução da coisa antes do prazo fixado no contrato, o depositário é obrigado a restituir o bem ao depositante. Ele somente não terá o dever de restituir no momento solicitado pelo depositante nos casos em que tiver direito à retenção em relação às despesas e prejuízos decorrentes do depósito, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução notificada ao depositário e se houver motivo razoável de suspeita que a coisa foi dolosamente obtida. Então, nesses casos em que incidir alguma litigiosidade sobre a coisa ou o depositário tiver o direito de reter a coisa até receber o valor devido despendido na prática do depósito, ele pode se negar a restituir a coisa enquanto a situação não for solucionada. O contrato de depósito ele é personalíssimo, então é extinto com a morte do depositário. Com a extinção do contrato, resta aos herdeiros do depositário a obrigação de devolver a coisa. Enquanto os herdeiros do depositário, que de boa fé vendeu a coisa, quando o herdeiro do depositário não sabia que aquele objeto era decorrente de depósito e vendeu o objeto de boa fé, ele é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e restituir ao comprador o preço recebido. No contrato de depósito, ao contrário do que ocorre lá no comodato que nós vimos, o depositário ele não pode usar a coisa. É vedado ao depositário fazer uso da coisa depositada. Se eventualmente o depositário fizer uso da coisa, o contrato pode ser rescindido, inclusive com pagamento de perdas e danos. Muito bem. Essas são as disposições do depósito voluntário ou convencional. O depósito necessário não é um depósito convencional, não é um depósito pactuado entre as partes. É um depósito que independe da vontade das partes por resultar de fatos imprevistos e irremovíveis, que leva o depositante a usar o instituto entregando a guarda de um objeto à pessoa que desconhece, a fim de evitar que o objeto seja levado à ruína imediata.
não sendo permitido escolher livremente o depositário ante a urgência da situação. Então, o depositante ele se vê numa situação de urgência em que é necessário entregar o objeto, a coisa, em depósito para um desconhecido para evitar o perecimento ou a perda da coisa, certo? Dentro do depósito necessário, nós temos ainda 3 subcategorias. O depósito necessário ele pode ser um depósito legal, feito no desempenho de uma obrigação legal, de um dever imposto pela lei. Um exemplo de um depósito legal é aquele feito pelo administrador dos bens do depositário que se torna incapaz. Então, se o depositário se torna incapaz e o depositante se nega a entregar a coisa, esse administrador ele deve entregar a coisa ao depositário público. Isso é o que dispõe o artigo 641. Se o depositário se torna incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada e, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la ao depositário público ou promoverá a nomeação de outro depositário. Então, o administrador dos bens do depositário ele tem o dever legal de entregar essa coisa ao depositário público ou nomear outra pessoa para atuar como depositário do bem, se o depositário anterior se tornou incapaz, não pode mais exercer esse encargo. Outra modalidade de depósito necessário é o depósito miserável, que ocorre em situações de calamidade, incêndio, inundação, naufrágio. O depositante é obrigado a se socorrer da primeira pessoa que aceitar o depósito para salvar a coisa. E, por fim, temos o depósito do hospedeiro como classe de depósito necessário. O depósito de hospedeiro se refere às bagagens do viajante ou hóspede da hospedaria. O hospedeiro ele responde como depositário pelos furtos ou roubos perpetrados pelas pessoas empregadas ou admitidas no estabelecimento. A responsabilidade do hospedeiro é objetiva. Essas são as observações do contrato de depósito. Vamos agora para o nosso próximo contrato. Mandato. Mandato é um contrato por meio do qual alguém, o mandante, transfere poderes a outro, ao mandatário, para que este, o mandatário, haja em nome do mandante, pratique atos de administração ou disposição de bens. O mandato é um contrato consensual, pois se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes. É um contrato informal e não solene. Pode, inclusive, ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Agora, o mandato, em geral, ele confere poderes apenas de administração. Para que o mandatário tenha outros poderes, como o poder de dispor de bens, de gravar o patrimônio, de alienar, é necessária a concessão de poderes especiais e expressos ao mandatário. O mandante deve confeccionar um instrumento procuratório com os poderes expressos. Há, nesse sentido, 2 julgados do Superior Tribunal de Justiça. Um do informativo 660, que tem a seguinte redação: a procuração que estabelece poderes para alienar quaisquer imóveis localizados em todo o território nacional não atende os requisitos do artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil, que exige poderes especiais e expressos para tal desiderato. Esse é o recurso especial 1814643 de São Paulo. Nós temos ainda um outro informativo, 577, que tem a seguinte redação:
É inválida a doação realizada por meio de procurador se o instrumento procuratório concedido pelo proprietário do bem não mencionar o donatário, sendo insuficiente a declaração de poderes gerais na procuração. Esse é o recurso especial 1.575.048 de São Paulo. Então, esses dois julgados demonstram que é necessária a concessão de poderes especiais e expressos na procuração. Então, se a intenção do mandante é que o mandatário faça alienação de bens, o instrumento procuratório ele deve mencionar quais são esses bens. Se a intenção do mandante é que o mandatário faça doação de bens, é necessária também a concessão de poderes especiais e, inclusive, a indicação de quem será o donatário no instrumento procuratório. Quanto aos efeitos do contrato e aos atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes, os atos eles são ineficazes em relação àquele em nome de quem se praticou, salvo se os ratificar. Ou seja, se o indivíduo pratica atos em nome do mandante, sem que tenha procuração, sem que lhe tenha sido conferido o mandato, ou mesmo com os poderes, sem que tenha poderes especiais, excedendo os poderes que lhe foram concedidos, esses atos eles são ineficazes em relação ao mandante, a não ser que o mandante ratifique os atos praticados pelo mandatário. Sempre que o mandatário realizar negócios expressamente em nome do mandante, será o mandante o único responsável. Haverá responsabilidade pessoal do mandatário se ele agir em nome próprio, ainda que o negócio seja por conta do mandante. Então, sempre que o mandatário agir em nome do mandante, a responsabilidade por aqueles atos é do mandante, desde que, conforme dito, ele haja dentro dos poderes que lhe foram concedidos. O mandatário que exceder os poderes outorgados ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios. Tal presunção perdurará enquanto o mandante não ratificar ou confirmar o ato. É o que nós recém dissemos, está previsto no artigo 665 do Código Civil. Quais são os deveres do mandatário? As obrigações do mandatário estão expressas no artigo 667 a 674, sendo as principais: aplicar diligência habitual na execução do contrato, ou seja, agir com a mesma diligência que agiria se os negócios fossem seus. No caso de subestabelecimento, se havia proibição do mandante para subestabelecer, o mandatário que se fizer substituir na execução do mandato responde ao mandante pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito. No entanto, se provar que o caso fortuito teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento, ou seja, que o prejuízo ocorreria de qualquer forma, o mandatário não será responsabilizado. Então, se o mandante proíbe o mandatário de subestabelecer os poderes a ele conferidos, o mandante responde pelos prejuízos provocados pelo substituto, ainda que esses prejuízos tenham ocorrido em razão de caso fortuito. Ele somente não será responsável por esses prejuízos decorrentes de caso fortuito se comprovar que esses prejuízos decorreriam ainda que não tivesse subestabelecido. Agora, se havia autorização do mandante para subestabelecimento, ao mandatário somente serão imputáveis os danos causados pelo subestabelecido se agiu com culpa na escolha do subestabelecido ou nas instruções dadas a ele. Então, nesse caso, ele responde pela culpa in elegendo. Nós temos também aqui um informativo do Superior Tribunal de Justiça, informativo 644, recurso especial 1.742.246 do Espírito Santo. Diz o seguinte: o advogado subestabelecente
somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado subestabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para o desempenho do mandato. Portanto, aqui o advogado somente seria responsável se tinha ciência da inidoneidade do advogado subestabelecido, portanto, agiu com culpa em elegendo. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo se houver uma ratificação posterior. E, sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Além disso, o mandatário tem o dever de prestar contas dos atos praticados em nome do mandante. Quais são os deveres do mandante no mandato? O mandante tem o dever de honrar os compromissos em nome dele assumidos pelo mandatário, satisfazendo as obrigações contraídas pelo mandatário. Tem também o dever de remunerar os serviços prestados pelo mandante quando for convencionado a natureza onerosa do contrato, assim como as despesas de execução do mandato, ressarcir as somas adiantadas pelo mandatário para execução do mandato, inclusive com juros desde a data do desembolso. Então, todas aquelas despesas que o mandatário sofreu para praticar os atos decorrentes do mandato devem ser ressarcidas pelo mandante, inclusive com juros. E o mandante tem ainda o dever de ressarcir o mandatário dos prejuízos que sofreu em consequência do mandato, sempre que não resultem de culpa ou de excesso de poderes. Quais são as causas de extinção do mandato? A primeira causa de extinção do mandato é a revogação por parte do mandante ou a renúncia por parte do mandatário. Então, se o mandante ele quer unilateralmente rescindir um contrato de mandato, ele deve revogar aquele mandato, aquele contrato. Agora, se o mandante é quem quer fazer a rescisão unilateral, então ele deve renunciar aos poderes concedidos pelo mandante. Qualquer dos contratantes pode pôr fim ao contrato sem anuência do outro, sem qualquer justificativa, mediante simples manifestação unilateral de vontade. Quando isso não ocorre? Essa é a regra. A regra é que qualquer das partes pode rescindir unilateralmente o contrato. Mas há algumas exceções, alguns casos em que não é possível essa rescisão unilateral. Quais são essas exceções? Se houver cláusula de irrevogabilidade, se for em causa própria a procuração dada, e nos casos em que for condição do contrato bilateral ou foi estipulada para atender interesse exclusivo do mandatário, e se contiver poderes de cumprimento ou confirmação de negócios jurídicos iniciados, os quais se ache vinculado resguardando-se terceiros de boa-fé que confiaram naqueles atos negociais ou ao efetivá-los com o mandatário. Então, primeira regra, se tiver no contrato uma cláusula de irrevogabilidade, obviamente as partes não podem revogar unilateralmente aquele contrato. Também não pode ser revogado se o contrato foi praticado em favor do mandatário, se foi em causa própria ou como condição bilateral estipulada para atender interesse exclusivo do mandatário. E também não pode ser rescindido unilateralmente se isso causar prejuízos a terceiros que já iniciaram negócios jurídicos em decorrência daquele mandato. Outra causa de extinção do mandato é a morte ou interdição de uma das partes. O contrato de mandato é um contrato intuito persona. Então, se ocorrer a morte ou a interdição de uma das partes, ocorrerá a extinção do mandato.
Somente não ocorrerá a extinção do mandato com a morte do mandante se o mandato for conferido em causa própria ao mandatário. E são válidos os atos ajustados com terceiro de boa-fé, em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto o mandatário ignorar a morte do mandante ou a causa de extinção do mandato por qualquer outra causa. Outra razão de extinção do mandato é a mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou ao mandatário para exercê-los. Por exemplo, o casamento do mandante. Se o mandato foi praticado para a alienação de um bem imóvel, o casamento do mandante exige que essa alienação seja realizada com outorgo chória. Se houve essa alteração de estado, o mandato vai ser extinto por ausência dessa legitimação. Também ficará assim extinto o contrato se o mandante for uma pessoa jurídica e for decretada sua falência. Haverá uma alteração do seu estado que impedirá o cumprimento, a manutenção do mandato. Por fim, o mandato será extinto em razão do término do prazo ou da conclusão do negócio para o qual foi confeccionado. Essas são as disposições do contrato de mandato. Vamos para o nosso próximo contrato. Comissão. O contrato de comissão é aquele pelo qual o comissário realiza a aquisição ou a venda de bens em seu próprio nome à conta do comitente. A diferença substancial em relação ao mandato é o fato de que o comissário, portanto, no contrato de comissão, ele age em nome próprio, enquanto no mandato, o mandatário age em nome do mandante. Pelo que eu estudei sobre esse contrato, ele está bastante em desuso, ele era usado muito na época do café, e eu, particularmente, nunca vi um contrato dessa espécie, mas ainda há previsão no Código Civil, então é importante nós sabermos pelo menos o conceito. Então, o conceito do contrato é aquele lá previsto no 693. O contrato de comissão tem por objetivo a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em nome próprio, à conta do comitente. Próximo contrato. Agência e distribuição. Esses são os conceitos de agência e de distribuição. Contrato de agência ou de representação comercial é o contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a realizar certos negócios em zona determinada, com habitualidade, sem subordinação, em favor e por conta de outrem. A distribuição, por sua vez, é um contrato firmado em que o fabricante, que oferece vantagens especiais, compromete-se a vender continuamente seus produtos ao distribuidor para revenda em determinada zona. O agente ou distribuidor, eles são remunerados aos negócios concluídos dentro da sua zona, ainda que sem sua interferência. A remuneração prevista no artigo 714 é denominada comissão. A remuneração ela é ainda devida quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente ou ao representado, quando o agente for dispensado por justa causa, terá direito à remuneração pelos serviços úteis prestados, quando o agente for dispensado sem justa causa, terá direito à remuneração até então devida, inclusive dos negócios pendentes, além das indenizações, e quando a gente não puder continuar a prestação por motivo de força maior, terá direito à remuneração proporcional aos serviços já prestados. Próximo contrato, corretagem. O conceito do contrato de corretagem é expresso no artigo 722 do Código Civil. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa
não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Portanto, a corretagem é um negócio jurídico pelo qual o corretor ou intermediário ele se obriga a obter para uma segunda pessoa um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. A pessoa que busca o serviço do corretor, ela é denominada comitente. O corretor ele tem a função de aproximar as pessoas que pretendem contratar, aconselhando a conclusão do negócio, informando as condições de sua celebração, procurando conciliar o interesse das pessoas. O objetivo do contrato não é propriamente o serviço prestado pelo corretor, mas o resultado desse serviço. Portanto, é uma obrigação de resultado, não de meio. A remuneração a que faz jus o corretor é denominada também comissão. Pode ser fixa, variável ou mista, assim como ocorre lá com a representação comercial que nós recém vimos. Sobre a remuneração do corretor, nós temos o informativo do Superior Tribunal de Justiça, informativo 556, recurso especial 1.288.450 do Amazonas. O informativo diz o seguinte: o contrato de corretagem é o ajuste por meio do qual o corretor obriga-se a obter para uma pessoa que o contrata um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. O contrato de corretagem é informal, não precisando ser por escrito. Agora, de quem é a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem? Do vendedor ou do comprador? A regra é que a obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que contratou o corretor. A contratação do corretor pode se dar tanto pelo comprador quanto pelo vendedor. Quem contrata o corretor é que fica responsável pelo pagamento da comissão. Ocorre que as partes podem pactuar de forma contrária, ou seja, podem prever que o comprador ou o vendedor irão dividir o pagamento ou que só o vendedor irá pagar. De acordo com esse recurso especial, a remuneração do corretor, se não foi fixada no contrato nem na lei, ela é arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. No dia a dia imobiliário, não havendo previsão contratual, deverá ser pago ao corretor 6% do valor do imóvel urbano vendido. Certo? Bom, encerramos aqui o contrato de corretagem. No próximo vídeo eu retorno com os próximos contratos do Código Civil. Até logo!